Abra sua Bíblia, querido e querida, na carta de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos dar continuidade à nossa conversa, mensagem aos forasteiros. E eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Nós, na semana passada, lemos dos versículos 1 a 12. Nessa semana, nós leremos os versículos 13 até o 25. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o 25. A minha versão é a revista atualizada, que vai estar sendo projetada para você nesse momento. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanentemente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Como na semana passada conversamos, essa carta de Pedro é uma carta de esperança. Foi escrita para 5 regiões, igrejas que estavam dispersas em 5 regiões da Ásia Menor, que era a região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A esses irmãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus do seu tempo, esses irmãos que estavam enfrentando feras, decapitações e estavam enfrentando várias tribulações, pessoas que perderam seus lares, não puderam mais conviver no seu ambiente de nascimento, ou mesmo no ambiente de nascimento não podiam estar reunidos juntos. A estes irmãos e irmãs que sofriam, que choravam, que pranteavam por conta das perseguições e que davam as suas vidas para a glória de Cristo, para que Cristo fosse pregado entre os seus pares. A eles Pedro escreve essa carta. E Pedro escreve essa carta como uma carta de esperança. Uma carta para que os corações desses irmãos saibam que eles não estão sós. Semana passada, quando conversamos sobre mensagem aos forasteiros, porque é assim que Pedro intitula esses irmãos, e ele os intitula disso não porque eles saíram das suas cidades, não porque eles foram despatriados das suas regiões, mas porque eles não pertencem mais a este mundo. E não é numa perspectiva de não habitarem, mas dentro de uma visão de que eles fazem parte agora de uma nação muito maior, da nação santa, do povo, os sacerdotes reais que Deus fez desse povo, chamando, elegendo, escolhendo e santificando esse povo, salvando por meio de Cristo Jesus. E tudo isso Pedro apresenta já no seu primeiro capítulo, no início desse primeiro capítulo. E ele chama esses irmãos de forasteiros, porque é assim que nós somos agora para todo o tempo. Forasteiros e peregrinos. Não temos direito a nada neste mundo, porque esse mundo nós não pertencemos a ele.
Nós não temos lar, porque é isso que a palavra peregrino no grego significa. Nós não temos lar neste lugar. Nós não fixamos tendas. Nós não estabelecemos as nossas tendas aqui, porque o nosso coração está sempre sendo chamado para caminharmos e revisitarmos a nossa alma em busca de vermos a pátria celestial. Poderia cantar aqui vários hinos lindos que falam sobre isso. Poderia falar de alguns textos maravilhosos, como em Apocalipse 21 e 22, que fala dessa pátria celestial. E sabemos, queridos, que as nossas vidas, elas só têm sentido se a nossa vida cristã só tem sentido se os nossos olhos estiverem focados na eternidade. Mas se eu tivesse parado essa conversa na semana passada, nós poderíamos cair num erro muito comum, que é falarmos, já que somos peregrinos e somos forasteiros, vamos viver então isolados e vamos viver então uma mentalidade de só igreja, só o povo de Deus, mas não foi para isso que Deus nos salvou. Não foi para isso que Deus nos escolheu somente. Deus nos fez um povo para apresentarmos Ele a outros povos. Deus nos salvou e a eleição ela está sempre linkada a esse chamado de Deus para que aqueles que Deus salvou, eles possam ser instrumentos afiados nas mãos do Redentor para que outros povos possam adorar ao Senhor. A eleição ela vem com um propósito e o propósito é sermos embaixadores de Cristo aonde nós caminhamos. Sermos representantes. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, nós somos ministros da reconciliação. Como se Deus, por meio das nossas vidas, estivesse trazendo ânimo, alegria e vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Há um propósito na nossa eleição. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, quando ele nos chama, quando ele diz, pela graça vocês foram salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mas ele não para por aí. Ele dizendo que não é por obras para que ninguém se glorie, mas vocês foram chamados por Deus, salvos por Cristo, para a prática das boas obras. Não pela, mas para a prática das boas obras. Se nós ficássemos até o 12º versículo de 1 Pedro, capítulo 1, nós poderíamos ser uma comunidade de ascetas, de pessoas que vivem só olhando para a eternidade. Mas a oração sacerdotal de Cristo nos faz entender que o Cristo que diz, eu peço para que o Senhor os livre do mal, não os tire do mundo. Eles não pertencem a esse mundo como eu também não pertenço, mas não tira eles desse mundo. Porque há um propósito para mim e para você, Débora, depois que Jesus Cristo transformou as nossas vidas. E o propósito é que, como peregrinos e forasteiros, caminhemos como representantes da pátria eterna, demonstrando, vivendo, testemunhando e proclamando as verdades, os princípios e os valores eternos e a saudade que nós temos que ter dessa pátria celestial. E agora entramos então no versículo 13 até o versículo 25, em que o propósito pelo qual nós fomos chamados começa a ser revelado nessa carta. Paulo diz, meus irmãos, vocês precisam olhar, como na semana passada conversamos, falamos sobre o foco no Deus soberano, o foco no Deus santo, o foco no Deus que nos redimiu, e agora Paulo diz, olha, sabendo de tudo isso, eu peço para vocês que vocês não percam, no meio das dores e das tribulações de vocês, não percam a visão de vocês na graça de Cristo Jesus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, a palavra cingir aqui, cingir o vosso entendimento, ela dá a ideia de cingir os lombos. É uma expressão hebraica que eles colocaram no grego aqui, que tem uma ideia, porque a vestimenta do judeu, ela geralmente, a túnica, ela chegava até o chão. Então, para ele poder caminhar longos períodos, ou para ele poder fazer qualquer outro tipo de atividade, ele precisava, junto com o cinto que ele cingia, né, ele colocava então, ele amarrava a ponta da sua túnica na ponta do cinto para que as suas pernas não ficassem travadas.
E o que Paulo diz, o que Pedro diz aqui na sua carta, ele diz: olha, sim, coloquem esse cinto para que vocês não percam o foco. Mantenham o foco na graça em que vocês foram salvos, trazido na revelação de Jesus Cristo. E esperem atentamente. Ele diz assim, a palavra atentamente aqui, ela dá uma intenção bem assim, de apaixonadamente, firmemente, inabalavelmente. Esperem a graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro diz, olha, não deixe as situações externas abalarem vocês internamente. Não deixe que as situações externas deixem vocês assim, com a visão embaçada, mas se mantenham sóbrios. E essa sobriedade se dá dentro da visão de que nós continuamos olhando. Ainda que você passe por vários problemas, Gabi, ainda que você que nos assiste pela internet passe por vários problemas, tribulações, perseguições, não deixe que isso tire de você a visão de que a sua esperança está em Cristo Jesus e porque Ele vive, você também viverá eternamente. O mundo em que vivemos é um mundo cético. Ele trabalha dentro da visão de que se você morreu, acabou. Ou na falsa visão de que vai ser tudo bom, uma hora vai dar tudo certo. Mas as Escrituras não dizem isso. As Escrituras dizem que a gente daqui para frente só piora. Se você ler as Escrituras, não tem margem para você achar que nós vamos viver num lindo e florido jardim neste mundo que está decaído. O jardim está nos esperando na vinda de Cristo. Enquanto o seu coração e o meu coração, Vinícius, estiver focado nessa vinda de Cristo, nós sempre teremos esperança. Ainda que se desabe esse mundo, ainda que esse mundo seja travado na corrupção, e ele o é, por conta do pecado. Podemos viver avivamentos, podemos viver tempos de transformação em determinados lugares, em determinados países, mas de forma global, só vai haver um país maravilhoso quando Apocalipse 21 e 22 se fizer realidade, quando o noivo vier e resgatar a sua noiva e então celebrar as bodas eternas. Até lá, saiba que nós viveremos tribulações. Sim, você viverá crises na alma. Sim, você viverá crises espirituais. Como na semana passada, falando sobre dúvidas temos e teremos até a vinda de Cristo Jesus. A questão é o que nos faz estar focados. É a certeza de que o que Cristo nos revelou é suficiente para que eu tenha esperança na glória do porvir. Infelizmente, nós vivemos a pregação de um evangelho no nosso país muito focado no ter, no bem-estar. Antes era no dinheiro, agora é no bem-estar emocional. É o chamado evangelho coaching. Mas a Bíblia nos adverte a não abraçarmos esse tipo de evangelho. Porque isso não tem nada a ver com o evangelho que Cristo diz: no mundo vocês terão tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Pedro, no meio desse caos de perseguição, ele diz: tenham esperança que Cristo vive. A mesma esperança de Jó nos seus sofrimentos, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará do seu trono e ele vai me ouvir. E foi o que aconteceu. Tudo bem que nenhuma das perguntas que Jó fez durante os seus discursos foram respondidas pelo seu Redentor, mas uma coisa foi certa: o Redentor de Jó se levantou e transformou a vida dele. Nós vivemos dentro desse contexto
E se você que está no contexto de perseguição, no contexto de crises emocionais, crises espirituais, nesse medo de pandemia, saiba, isso não é novo. Isso não pode tirar a sua esperança do que tem para você guardado. E ao falar sobre foco, Pedro nos ensina como vivermos nesse foco. Como forasteiros e peregrinos. Como devemos viver nesse foco? Ele diz que os forasteiros, os peregrinos, os que foram chamados por Cristo para uma nova pátria, eles são chamados de filhos da obediência. Ele diz como filhos da obediência. Em outras traduções, diz como filhos obedientes. Não se sistematizem as paixões que vocês viviam no tempo da ignorância. Caminhando, ele diz, pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está. E aí agora Pedro faz alusão ao texto de Levítico capítulo 16, capítulo 19, 20, sede santos como eu sou santo. Como filhos obedientes. Eu guardo uma máxima no meu coração que eu tenho aprendido com a W. Tozer. Responda à graça de Deus com uma vida santa e o amor de Deus com uma vida obediente. A salvação é pela graça, é fruto do amor de um Deus que entregou o seu próprio Filho, mas nós precisamos, assim como o lago, quando você joga uma pedra, ele tem os seus efeitos de vibração. Nós precisamos responder da mesma forma a esse dínamo de Deus nas nossas vidas e também reverberar toda esse amor, essa graça, tendo uma vida santa e obediente, porque o Deus que nós servimos é santo. E ele diz, olha, lembrem-se da forma como vocês, tenham consciência como vocês viviam. Sejam conscientes do tempo da ignorância, não se esqueçam daquele tempo. Para que quando você olhar para trás, você lembrar do tempo da ignorância, você saiba que você não cabe mais nesse molde. O molde que você foi formatado agora, a forma como você foi sistematizado agora, não tem compatibilidade com a sistematização do tempo da ignorância. Vivam uma vida santa, reflexo de um Deus santo, porque aqui ele trabalha dentro dessa condição, a santidade de Deus como um absoluto e a resposta nossa de santidade como uma resposta a partir de uma vida moral. São as nossas ações. Agora Pedro começa a trabalhar as nossas ações no mundo. Como forasteiros e peregrinos que somos, nós temos o dever de revelar o Deus Santo do qual nós dizemos que servimos, do qual nós dizemos que fomos alcançados por Ele e fomos alcançados. E se você foi alcançado por esse Deus, viva em obediência a esse Deus. Seja santo e procure viver a santidade desse Deus. Não é só uma mudança comportamental, como foi falado na semana passada. Comportamentos, mudança de comportamento não gera conversão. Mas conversão, de fato, genuína, ela gera mudanças de comportamento porque ela muda dentro, essencialmente. Ela muda as intenções. Ela clareia a sua alma para que você faça as coisas não porque é um rito, não porque você acha que é certo, mas porque aquilo é compatível com a santidade do Deus que salvou a sua vida. E Pedro volta a trazer essa expressão, uma expressão inclusive usada por Paulo em Romanos capítulo 12, porque ele está dizendo que as coisas desse mundo, as paixões que nós tínhamos anteriormente, elas tiram a nossa sobriedade. E se lá em Romanos 12, Paulo diz que nós precisamos apresentar um culto racional a Deus, ele está querendo dizer um culto de cara limpa, totalmente percebido por você, totalmente declarado por você, nada assim místico e sabe, sonhando, nada disso. Ele está dizendo, olha, algo claro, em que você é intencional no que você está fazendo. Para que você seja intencional na sua vida de santidade, para que você seja sóbrio, você precisa
abandonar as paixões que você vivia no tempo da ignorância. Pedro está dizendo o seguinte: ou você lança o velho homem e abre mão de si mesmo, ou você nunca vai conseguir responder ao amor e à graça de Deus com obediência e santidade. Não dá para você querer viver um relacionamento com Deus se relacionando com o mundo apaixonadamente. O mundo faz os nossos olhos ficarem embaçados. O mundo anestesia. E quando eu falo mundo aqui, você que está nos ouvindo pela internet, se você não é cristão, você pode estar achando que eu estou falando que a gente é de outro planeta ou coisa assim, ou numa perspectiva de distanciamento de nós. Não, nós vivemos esse mundo. Mas quando eu digo as coisas desse mundo, eu faço alusão ao que Jesus Cristo fala, ao que Paulo fala, os outros apóstolos falam. Coisas que nos fazem querer não depender de Deus. Coisas que tiram o nosso foco de Deus. Paixões, sexualidades perversas, imoralidades, corrupções, concupiscências, todas essas coisas. Dinheiro, poder, sexualidade, status quo. Algo que queira nos dar a ideia de independentes. E a independência é um pecado. Porque nós, pecadores, somos chamados a depender do sacrifício de Cristo dia após dia. E depender deste Deus que nos deu graciosamente a salvação por meio de Cristo Jesus. Assim como esse Deus Santo, nós somos reflexo dele. Pedro nos ensina a forma como nós devemos nos portar no tempo da nossa peregrinação. E ele diz: olha, lembre-se que o Deus de vocês é santo, então vivam em temor a esse Deus. No tempo da peregrinação de vocês, tenham temor na caminhada. Não esqueçam que é uma outra verdade que nós temos ouvido aí, uma outra falácia, na verdade, que temos ouvido, é esse Deus, esse Jesus joinha, que é apresentado como Jesus legal. Venha da forma como você está. Porque o que Deus quer mesmo é o seu coração. Porque Deus se importa mesmo é com aquilo que você é o que o seu coração. Venha do jeito que você está. Sim, Jesus Cristo falou isso, venha da forma como você está, mas ele não diz permaneça da forma como você está. Porque como o próprio Pedro nos fala aqui, Cristo nos regenerou. Regenerar é justamente a palavra que ele nos trouxe a uma nova geração. Ele nos gerou novamente. Ele nos gerou por meio do seu Espírito Santo. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos fez nascer de novo, não da carne, não da humanidade, mas do Espírito. Nascemos de novo em Cristo, temos uma nova identidade, porque você não tem como ser cidadão celestial se você não nascer de novo. Então Cristo nunca disse: venha do jeito que você está e permaneça como você está. Pelo contrário, ele diz: toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, então siga-me. No tempo da sua peregrinação, tema ao Deus Santo, ao Deus poderoso, ao Deus justo, ao Deus amoroso. Renda a Ele o seu coração em adoração. Agora, Pedro nos diz, ele nos dá agora a consciência de quanto foi pago por nós. Ele fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ele fala, peregrino,
Você quer viver em temor? Você quer continuar focado? Faz o seguinte, lembra do preço que foi pago pela sua vida. Não existe uma palavra de maior esperança para mim e para você, Vitor. Não existe uma palavra de maior esperança para a gente, Josias, do que sabermos qual o preço que Deus pagou para que nós pudéssemos ter o nosso green card da cidade celestial. Para que nós pudéssemos ter certeza de que a nossa vida está para sempre aliançada com esse Deus. E que isso não dependeu de mim e de você, Vitor. Não foi uma escolha nossa, não foi um desejo nosso, não foi um anseio do nosso coração e nem dos nossos pais, nem dos pais dos nossos pais. Foi uma decisão eterna de um Deus eterno e amoroso, que no seu amor, na sua graça e na sua presciência nos escolheu, nos amou, escolheu o seu povo, colocou a marca do Filho dele no seu povo para que eu e você, hoje, povo de Cristo, pudéssemos caminhar em esperança, dizendo, pode acontecer o que for, doença, pode acontecer perseguição, pode ter nudez, espada, pode ter fome, pode ter o que for. Deus, mantém os meus olhos no preço que foi pago por minha vida, e eu certamente não vou negar o Senhor. Posso ter crises? Posso. A crise faz parte da humanidade nossa. E nas crises nós consolidamos os nossos corações também. Podemos viver crises emocionais, lógico. Podemos viver crises sociais, como temos vivido, estamos aí. Mas a questão toda é como nós decidimos encarar essas crises. E quanto eu e você encararmos as nossas crises pelo valor que eu tenho por mim mesmo, nós sempre vamos nos olhar como pó e como estruturas frágeis. Mas se nós olharmos as nossas crises a partir da ótica daquele que nos abrilhantou com o tesouro do Evangelho, aquele que pagou o preço, e Pedro diz aqui o seguinte, olha, que fosse resgatado, sabendo que não foi mediante coisa corruptível como prata ou ouro, né? Que fosse resgatado, mas pelo precioso. Essa expressão, mais pelo precioso, Pedro usa uma expressão que é única nos textos de Pedro. É a ideia de que, olha, existe agora algo, como se fosse no mercado, numa bolsa de valor, uma ação que eternamente será a mais cara, inalcançável para compra. Mas teve alguém que veio e falou para você, está aqui, ó, eu estou dando um lote dessas ações para você, para que você nunca mais precise ficar vivendo na modulação do mercado de ações. Essa ação não varia. Jamais. E o preço dela é inalcançável. Você não vai conseguir, mesmo fazendo todos os seus jogos imobiliários aí e financeiros para conseguir comprar. Pedro está dizendo que o ouro se torna nada perto desse valor. Ele está dizendo que prata se torna nada perto desse valor. É um valor inalcançável e esse é o valor que eu e você custamos para Deus. Significa que hoje esse é o valor que Deus nos dá. E aí deixamos de ser os vasos frágeis para sermos agora vasos de barro, feitos pelas mãos do oleiro que colocou o tesouro do Evangelho nas nossas vidas. Cara, não tem nada mais feliz, ou mais gratificante, ou mais alegre, ou mais esperançoso do que isso. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos santificou, Deus pagou o preço por mim e por você, um preço inalcançável, e esse é o preço que nós valemos hoje. A minha vida e a sua vida são preciosas por meio de Cristo Jesus. E o texto, a partir do versículo 22, nos dá então agora algumas aplicações de como devemos viver, como esses forasteiros que entendem o valor que eles têm, entendem a sua pátria,
entendem o Deus que deu a eles essa pátria, entendem que eles precisam viver neste mundo, proclamando aquela pátria para que outros possam se somar a ele. E agora ele fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nessa semana que se passou, houve uma grande polêmica aí de uma loja dessas de perfumaria que decidiu fazer uma campanha. E dentro dessa campanha, ela atingiu alguns valores cristãos. E nós feriu alguns desses valores cristãos. E eu fui vendo as discussões na internet de irmãos que estavam totalmente chateados e querendo boicotar e fazer isso e aquilo. E o problema não foi nem isso. Foi a forma como esses irmãos começaram a se embater uns com os outros. E é dentro dessa perspectiva que Pedro está dizendo: olha, faz o seguinte, você quer ver como for a ser, aprenda a amar. Aprenda a amar poderosamente uns aos outros. Advirta em amor, exorte em amor, admoeste em amor, viva em amor, converse em amor, abrace em amor. Até hoje nós sofremos respingos do tempo dessa polarização política, econômica, sabe, divisão que teve política. Nós temos visto isso ainda no seio da igreja. E eu não estou falando só da Alvorada, eu estou falando dentro da ideia das igrejas no Brasil. E a gente se dividiu por algo que a Bíblia diz que isso é tirar o nosso foco. Nós perdemos o nosso foco. Nós perdemos o nosso foco. E agora Pedro chama a nós: se você se chateou com alguém, se você chateou alguém, você sabe que aconteceu isso, faz o seguinte, vai lá, manda uma mensagem, liga, se encontra, fala com essa pessoa, mas aprenda a amar. Aprenda a viver em amor. E o amor que Pedro nos diz aqui, que é esse amor de coração, esse amor apaixonado. Não deixe que isso atinja a sua casa, o seu casamento. Não deixe que esse tipo de coisa atinja os seus relacionamentos com seus amigos. E nem seja instrumento de impedir pessoas a chegar a Cristo por conta da visão política XYZ. Denuncie os pecados. Denuncie aquilo que está errado. Mas aprenda a ouvir, a amar e a buscar as pessoas que você sabe que são mais fracas na fé. Paulo diz que se você come carne e escandaliza o teu irmão, não come, cara. Não na frente dele ali. Para que você vai ficar discutindo essas coisas? Pare de discutir filosofias vãs. Ele fala para Timóteo: ó, Timóteo, não perca seu tempo discutindo filosofias vãs. Porque, afinal de contas, você e eu não vamos ser conhecidos pelas filosofias que nós pregamos. Cristo vai ser conhecido por nós, como Ele mesmo disse. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros poderosamente, como eu amei vocês. Porque, ao final de tudo, o amor é o esteio da igreja. O amor é a liga, o elo. E o amor não significa concordância em tudo. O amor significa eu olhar para você, Vitor, e dizer assim: Cristo habita no seu coração. Ou você é o alvo da graça de Deus, como eu sou alvo da graça de Deus também. E assim decidir caminhar, não concordando, mas a nossa discordância, nós agirmos
não como quem confronta um ao outro, mas como quem deseja que um e o outro cresçam em Cristo Jesus, obtenham a perfeita varonilidade de Cristo. Eu vejo que nós temos nos metido em discussões vãs, em brigas sem sentido, quando na verdade precisávamos mostrar ao mundo como é que é a pátria celestial. Reclamamos dessa empresa de perfumaria, mas não temos reclamado do número de divórcios que tem tido dentro das igrejas cristãs no Brasil. Reclamamos dessas visões das políticas de esquerda ou de direita, mas não reclamamos dos irmãos que viram a cara um para o outro dentro das nossas comunidades de fé por simples gosto, por simples birra, por simples falta de amor. E aí poderíamos dizer que viveríamos como coríntios. Se vivêssemos num país em que tudo fosse perfeito e pleno, mas se ainda assim continuássemos sem amor, é tudo em vão. É um barulho que faz e que não muda a vida de ninguém. Como peregrinos que somos, falaremos da pátria celestial quando vivermos sem fingimento e apaixonadamente o amor uns com os outros, como Cristo, nossa palavra encarnada, que permanece eternamente, e essa palavra que nos foi evangelizada. Mais Cristo, menos filosofias vãs.